Bom dia a todos os alunos. Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre o programa de ginástica laboral na empresa. Vamos voltar hoje a esse programa de ginástica laboral no setor de teleatendimento, que foi o setor o qual nós iniciamos na aula passada na implantação desse programa de ginástica laboral. Então, vários são os profissionais que podem estar trabalhando, como eu falei anteriormente, nesse programa de ginástica laboral, junto com o fisioterapeuta. Nós temos o profissional de educação física, os quais serão facilitadores nessa condução das sessões. E como eu já falei anteriormente, a sessão ela pode ser realizada uma vez por semana com os profissionais de educação física e os fisioterapeutas, bem como os facilitadores, né, que são escolhidos dentro da empresa, treinados, para que possam estar fazendo esse treinamento e essa supervisão também uma vez por semana no programa de ginástica laboral, e os exercícios os quais são implantados, são aplicados a estes funcionários no setor de teleatendimento, eles são modificados a cada 15 dias ou 30 dias, não é isso? Então, então esse programa de ginástica laboral, né, ele segue, às vezes, assim como qualquer outro programa implantado, alguns problemas, né? E foi verificado através de várias pesquisas esses problemas que poderiam estar surgindo na aplicação desse programa da ginástica laboral dentro das empresas. Quais foram esses programas? Quais foram esses problemas apresentados na implantação desse programa? Durante 4 meses, fomos observando que a implantação do programa de ginástica laboral, ele não havia conseguido com êxito a adesão dos trabalhadores da central de teleatendimento, né? E para que essa pesquisa ela fosse cada vez mais coletada de uma forma evidente, eficaz, transparente na aplicação desse programa de ginástica laboral, foi realizado um método de investigação, né, através de questionário auto-aplicável, contendo 5 perguntas, né, que estavam sendo aplicadas a todos os funcionários da empresa. E o percentual de resposta no setor foi de 100%. Ou seja, todos os funcionários no setor de teleatendimento participaram dessa investigação, dessa pesquisa. Os procedimentos do Comitê de Ética de Ergonomia foi os seguintes: eles fizeram visitas ao local, eles fizeram observações sistemáticas na aplicação desse programa de ginástica laboral junto com os funcionários, eles fizeram entrevistas abertas. Todas essas informações foram possíveis para que pudessem conter, observar quais eram os programas na aplicação da ginástica laboral no setor de teleatendimento dentro das empresas. Então, quais foram as justificativas também observadas durante essa pesquisa para que pudessem ser relatada junto aos funcionários pela sua ausência ou pela desistência deles na participação desse programa de ginástica laboral? Alguns relatos descritos pelos funcionários foram os seguintes: que o horário que eu consigo desligar o telefone muitas vezes não coincide com o início da ginástica laboral, fazendo com que ele se ausentasse durante a aplicação da ginástica laboral. Outro relato é que nunca há pessoas fazendo ginástica no mesmo horário das pausas, ou seja, os funcionários queriam que a aplicação desse programa de ginástica laboral fosse realizado dentro da empresa
no setor de teleatendimento no momento da pausa deles, né? E outro relato é o seguinte: pouco tempo de ginástica laboral, acho que o benefício é mínimo pelo tempo ser pouco. Eu faço ginástica na academia e demoro horas para que eu possa fazer todos aqueles exercícios e que seja para mim satisfatório. Então, esses relatos foram observados na pesquisa e que foram mostrando, evidenciando para o profissional de educação física, para o fisioterapeuta, quais eram as deficiências que era necessário ser ajustada para que evitasse essa ausência ou desistência do funcionário na aplicação da ginástica laboral dentro das empresas. Não é isso? E outras sugestões foram apontadas pelos trabalhadores para melhorar o programa de ginástica laboral na empresa. Quais foram essas sugestões? Eles acharam que era necessário cobrar junto aos escolhidos para instruí-los, que não houvesse convocações sem todos estarem presentes. Aliás, nem todos os que são responsáveis para estar instruindo os funcionários na realização da ginástica laboral estava fazendo o acompanhamento diariamente dos funcionários. A ginástica também ela ficava esquecida quando fosse colocada por conta de divulgadores do teleatendimento. Eles achavam que era muito mais satisfatório, muito mais acolhedor e, vamos dizer, trazia aquele ânimo maior se o fisioterapeuta ou o profissional de educação física, eles mesmos é que fosse lá nos setores, convocando, chamando os seus funcionários para a realização da ginástica laboral. Outro relato é que eles achavam que era pouco tempo, como eu já falei anteriormente, da aplicação da ginástica laboral e achavam que era necessário fazer essa ginástica laboral no momento da pausa deles, como se não fosse naquele momento atrapalhar o trabalho deles. O que eles não têm o entendimento é de que aquele horário da pausa, que é um direito adquirido trabalhista deles, não pode estar sendo usado para aplicar esse programa de ginástica laboral. O programa de ginástica laboral, o tempo da aplicação dele dentro da empresa é um tempo já definido, determinado, conversado, dialogado junto aos dirigentes e o profissional de educação física e o fisioterapeuta. Ou seja, se o tempo de pausa deles, vamos dizer que a jornada de trabalho comece de 7 às 12, a pausa dele seja 8 horas, ele não pode estar usando esse momento da pausa de 8 às 8h10, 8h20, para estar fazendo a ginástica laboral. A ginástica laboral, o tempo dele poderia estar sendo aplicado, por exemplo, 9 horas da manhã. Esse horário tem que ser divergente do horário de pausa, né? É um direito do funcionário. O que significa também dizer que durante essa pesquisa, para estar observando a aplicação desse programa de ginástica laboral nas empresas, em especial no setor de teleatendimento, observou-se que junto com os funcionários, que alguns trabalhadores, por razões e sentimentos pessoais, eles sentiam-se demasiadamente expostos quando realizavam os exercícios em frente aos colegas de trabalho, ou seja, é como se tivesse aquele bloqueio para estar realizando um exercício junto com outros funcionários, como se eles tivessem vergonha, o que na verdade não poderia estar acontecendo. Algum relato também em relação à conclusão dessa pesquisa é de que em alguns setores de atendimento ao público, os trabalhadores julgavam moralmente condenável interromper sua atividade para pausa, para realizar a ginástica laboral, enquanto os clientes aguardavam na fila. Olha, é um benefício deles, 10 minutos, 15 minutos,
para estarem aplicando, desenvolvendo esses exercícios do programa de ginástica laboral, só ia beneficiar eles e ter mais qualidade, até para que eles pudessem ter mais ânimo, mais satisfação em atender os clientes dele e desenvolverem as suas atividades laborativas dentro da empresa e, consequentemente, atingir o que a empresa quer, né? Que a produção, é o aumento da produção, o lucro. Então, outras possíveis causas para a falta da adesão desse programa de ginástica laboral dentro da empresa foram, vamos dizer, 6 indicativos coletados. Quais foram eles? A instabilidade no emprego, eles tinham medo de estar saindo do trabalho dele, deixando de estar realizando as atividades dele laborais para estar fazendo a ginástica laboral. Eles tinham esse medo devido à instabilidade no emprego, a falta de interação social entre colegas e também com os instrutores. Eles também tinham essas dificuldades que faziam com que os funcionários eles se ausentassem ou desistissem de estarem realizando as atividades durante a aplicação da ginástica laboral. Outra possível causa dessa falta de adesão era a falta de percepção dos benefícios que a ginástica laboral propiciava aos funcionários. Outra causa também que foi sugestível da falta da adesão à ginástica laboral era o constrangimento do tempo pela natureza da atividade, né? A pausa pode ser mais desejada do que a continuação de atividade, mesmo que seja de outra natureza. Ou seja, eles achavam que, embora essa pausa, que é necessário como direito trabalhista de qualquer funcionário dentro de uma empresa, eles achavam que essa pausa, embora viesse proporcionar, junto com a ginástica laboral, um descanso mental, eles achavam que não tinha esse direito de se ausentar das suas atividades laborais para estar sendo aplicado exercícios no momento daquele trabalho, daquela pausa. Outro relato de possível falta da adesão dos funcionários na empresa é que os trabalhadores eles preferem ter maior controle sobre a utilização de seu tempo de pausa. Ou seja, eles estão lá trabalhando, vamos dizer, começa, como eu já falei, de 7 às 12, aí eles acham que, vou parar bem aqui a minha pausa, que eu tenho de 10 minutos, 15 minutos, eu vou me dar essa pausa 9 horas da manhã, sendo que 9 horas da manhã era o momento da aplicação da ginástica laboral, ou então eles achavam que iam dar a pausa deles para o descanso, 10 horas da manhã, que já tinha ultrapassado o momento da aplicação da ginástica laboral. Então, todas essas divergências, elas foram coletadas como possíveis causas que faziam com que os funcionários das empresas, em especial do setor de teleatendimento, se ausentassem do programa de ginástica laboral. Então, esses programas de ginástica laboral, eles apresentam essa problemática atual que nós discutimos, mas que foi necessário, durante todas essas pesquisas, coletar aonde é que estava errando, aonde é que estava acertando, para que pudesse ser feito novos direcionamentos na aplicação desse programa de ginástica laboral, né? Então, entendendo que a postura do trabalho é um meio de suporte, é um meio e é um suporte para a atividade de um modo geral, a ginástica laboral, ela tem efeito apenas paliativo, ou seja, o que significa dizer que ela remedia momentaneamente aquele cansaço, aquele estresse, aquela insatisfação dos funcionários, para que pudesse ela ser múltiplas exigências do trabalho e ela tivesse a importância de influenciar na dinâmica dos arranjos posturais. O que eu quero dizer? Que a ginástica laboral, ela vai estar agindo naquele momento
para que possa ser prevenido alguma lesão, mas ela também não só poderia estar trabalhando com essas exigências que o funcionário adquire naquele momento do trabalho, aquela pressão pela produção, ela possa ser amenizada quando ele fosse realizada a ginástica laboral naquela atividade, naquele setor, ele pudesse estar propiciando esse descanso mental, esse descanso físico e pudesse também estar fazendo os arranjos posturais para que pudesse evitar todo e qualquer tipo de lesão no ambiente de trabalho. Então, há uma necessidade de valorizar o efeito paliativo com base em fundamentação teórico-científica advinda da biomecânica. É necessário mostrar para os funcionários que, mesmo sendo um tempo pequeno de aplicação daqueles exercícios, ele tem um efeito, um benefício grande durante toda e qualquer atividade laborativa dos funcionários dentro de uma empresa. Benefícios não só fisiológicos, como sociais, porque há uma necessidade dessa interação entre funcionário e patrão. É necessário também ter esse descanso da mente, do corpo, para que ele possa trabalhar de uma forma mais valorativa durante as suas atividades laborais. Outro fator importante também nessas modificações dos programas da ginástica laboral, nessa aplicação, é que deve-se oferecer novas formas de contribuição às posturas de trabalho. Por exemplo, treinamento para a postura correta do funcionário. Está sempre orientando os funcionários. Olha, você tem que sentar dessa forma para você realizar essa atividade. Você tem que ficar em pé nessa postura para que você possa realizar determinada atividade. Então, essas orientações posturais, eles faziam-se necessário que fosse orientada aos funcionários para que pudesse evitar alguma lesão e pudesse, junto essas orientações posturais, estar tendo um benefício maior com a aplicação da ginástica laboral. Então, todos esses benefícios, ele foi-se necessário ter esse entendimento com a postura do trabalho junto aos funcionários da empresa e que ela pudesse trazer todo e qualquer benefício aos funcionários, aos empregadores que fizessem parte da aplicação da ginástica laboral. Então, como os gerentes podem reduzir o trauma cumulativo? Isso aí foi uma pesquisa também coletada quando foi necessário a aplicação da ginástica laboral. Para isso, eles utilizaram meios para reduzir a lesão dos trabalhadores. Com esse intuito é que eles conseguiram promover um treinamento mais eficaz. Infelizmente, muitas pessoas elas não estão sendo treinadas para a tecnologia existente no posto de trabalho. Simplesmente eles recebem as tarefas que não estão preparados para desempenhar ou softs. E aí, de forma tão complexa, essas atividades que eles vêm recebendo devido a esse avanço da tecnologia, eles não conseguem se adaptar. E aí, o que vai acontecendo? Vai existindo vários problemas e o primeiro dele, mais óbvio, é o estresse. É o estresse resultante da luta da pessoa tentando encontrar o comando correto ou uma tela perdida. Isso tudo eu estou me referindo no caso daquele setor de teleatendimento. Um outro problema também que foi evidente nessa coleta desses dados para evitar esse trauma cumulativo é que os funcionários, eles gastam movimentos das mãos em decorrência de erros,
refazendo seus trabalhos várias vezes, tentando encontrar a forma correta de estar desenvolvendo suas atividades laborativas junto com esse avanço tecnológico, e por vezes eles não utilizam a sua rotina automática do próprio programa, o que vem por vezes, né, causar a perda de tempo, além dos movimentos repetitivos desnecessários e, consequentemente, causando um estresse maior naquela atividade laborativa. O que vem apresentar diante de tudo isso, desse cenário? Vem apresentar o quê? Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Os traumas, os movimentos repetitivos acaba causando algum DORT, o estresse, a fadiga mental, a fadiga visual. Tudo isso são responsáveis pelo desenvolvimento das doenças osteomusculares nesse setor. O setor de teleatendimento, como eu já vim falando, desde a NR17, é um setor que mais propicia, dentre várias pesquisas, maior quantidade de lesão trabalhista. É o setor, vamos dizer, que está em primeiro lugar. É o setor de teleatendimento. Por quê? Porque é uma exigência maior na produção, é necessário uma concentração maior. Os funcionários, eles não têm aquele treinamento suficiente quando há mudanças na tecnologia a qual eles vão estar utilizando para a realização das suas atividades laborativas. Então, os programas de ginástica laboral, diante de todos esses dados coletados, eles são elaborados e aplicados sem considerar os fatores relacionados à organização do trabalho. Ou seja, a pressão, o ritmo que eles têm que estar exercendo suas atividades laborativas, as tarefas fragmentadas, a monotonia, e fica, de certa forma, esse programa de ginástica laboral fora do contexto. É por isso que é necessário, para fazer essa modificação, para que possa evitar essa ausência ou a desistência dos funcionários, é necessário trabalhar com o objetivo de conscientizar o trabalhador sobre as possibilidades e necessidades do seu corpo. Devemos oferecer possibilidades de busca do autoconhecimento corporal, informando sobre as características biomecânicas do corpo e dos movimentos executados no posto de trabalho. Então, a ginástica laboral, ela, por sua vez, vai mostrar que o corpo, ele aparece como um fim em si, mesmo que o objetivo direto da intervenção do especialista seja necessário estar coerente com a atividade que determinado funcionário venha desenvolver. E a concentração no homem, que caracteriza a prática do programa de exercício da ginástica laboral, ela também não atende aos princípios básicos da ergonomia, dentro do contexto mais amplo de adaptação do meio ao homem. Então, é necessário, o que significa dizer que esse programa de ginástica laboral, ele tem que estar adaptando vários os sentidos para que ele possa ser desenvolvido de uma forma eficaz. Tem que estar observando a postura do funcionário nas suas atividades, dentro dos setores, está sendo orientada, fazendo essa orientação dessa imagem postural. Por isso que era interessante, às vezes, tipo assim, tirar o funcionário, realizar aquela atividade de ginástica laboral dentro daquele setor, vamos dizer, no setor de teleatendimento. Chega lá o profissional de fisioterapia ou profissional de educação física, realiza aquela ginástica laboral naquele momento ali, assim como uma vez por semana tem uma sala com um espelho grande para que eles possam estar trabalhando aquela imagem, a autoimagem deles, refletindo no espelho, para eles estarem observando se eles estão realizando os exercícios de uma forma correta, para que eles possam estar sendo instruídos, não só por aqueles instrutores que foram treinados
com o profissional de educação física, com o fisioterapeuta, para estar aplicando a ginástica laboral, mas com o próprio fisioterapeuta. Que ele possa estar instruindo, olha, você não está realizando essa elevação do braço de forma correta. Veja a sua imagem no espelho. Olha como é que você está realizando a elevação do seu braço. Olha como é que você tem que estar se autocorrigindo. Então, transmitir não somente procedimentos de realizar a ginástica laboral, mas também conceitos e atitudes relacionados a essa interação homem e trabalho. Ela é importante para que esse programa de ginástica laboral, ele tenha eficácia, ele tenha esse dinamismo entre o funcionário, entre o empregador, entre esses instrutores e a mecânica, né? Homem-trabalho. Então, os conceitos que hoje são muito aplicados e observáveis são os aspectos biomecânicos do movimento. Estes conceitos é o que eu remoto a importância para a elaboração do programa de ginástica laboral. Então, os aspectos biomecânicos do movimento é imprescindível termos conhecimento. Nós, fisioterapeutas, os profissionais de educação física, tem que ter esse conhecimento nos aspectos biomecânicos do movimento. As características das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, isso é um particular para nós fisioterapeutas, que estudamos doenças, estudamos patologias, né, que é o estudo das doenças. Então, nós temos que ter esse alavancamento de toda essa biomecânica de conhecimento, para que nós possamos programar, traçar exercícios essenciais, exercícios que sejam dinâmicos e eficazes, para evitar o surgimento dessas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Outros conceitos também importantes, né, inerentes à elaboração desse programa de ginástica laboral, é que nós temos que ter conhecimento nos tópicos de saúde e qualidade de vida. A QVT sempre vai fazer parte, né, desse conceito de um programa eficaz de ginástica laboral. Outro conceito essencial, imprescindível, fazer presente desse programa de ginástica laboral é que nós temos que ter os conhecimento dos benefícios da atividade física sobre as 3 esferas do comportamento humano. Ou seja, o nosso programa de ginástica laboral, ele tem que abranger esses benefícios na parte física, mental e social dos funcionários dentro da empresa. E nós temos que ter também atitudes. Por que atitude? Porque é necessário fazer mudanças de hábitos em busca de qualidade de vida. É necessário nós estarmos mostrando para os funcionários essas mudanças de hábitos. Como eu falei anteriormente, mudar o hábito na alimentação, mudar o hábito em relação à postura de estar realizando determinada atividade laborativa, como eles devem estar se posturando para que possa prevenir o surgimento de um DORT, ou que possa estar organizando ele melhor, de uma forma mais satisfatória, durante as suas atividades laborativas. Então, qual é a prevenção que é necessário os funcionários estarem adequados nesse programa de ginástica laboral e que possa estar, evidentemente, prevenindo o surgimento de alguma doença osteomuscular relacionada ao trabalho? Quais são esses fatores que nós deveremos estar adentrando neste programa de ginástica laboral? Quais são esses fatores? Nós temos que estar estudando a postura corporal do funcionário, né? Nós temos que estar observando como é que ele está realizando as suas atividades laborais, né? De forma correta. Então, nessa imagem vocês estão observando várias as posturas que determinadas pessoas adotam de forma incorreta e que pode estar sendo caracterizado, propiciado ao surgimento de uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Não é isso, gente?
vocês podem estar observando nesse funcionário anterior, né, a postura curvada, uma postura onde eles fazem a concavidade, a uma dinamidade de uma atividade de pé incorreta e a postura normal que eles deveriam estar seguindo todo o trajetório da linha anatômica. Outro fator também que nós também devemos estar trabalhando é o alinhamento corporal. Isso faz parte, nessa imagem anterior, que é necessário o fisioterapeuta estar observando se os funcionários estão seguindo esse alinhamento corporal. Por quê? Por que esse trabalho do alinhamento corporal? Porque é uma referência postural. E essa referência postural ela é baseada em pontos anatômicos reconhecidos no corpo humano. Esse alinhamento anatômico é uma resposta à força da gravidade que nós temos que estar lutando, vamos dizer, para manter a nossa postura correta. E diante de alguns desalinhamentos posturais, faz-se necessário que o fisioterapeuta esteja fazendo esses ajustes posturais junto a esse programa de ginástica laboral quando for aplicado em seus funcionários. Quais são esses ajustes posturais? Sustentar a cabeça e o corpo contra a ação da gravidade e forças externas, manter o centro de gravidade do corpo alinhado e equilibrado sobre a base de sustentação, estabilizar partes do corpo enquanto outras estão em movimento. Todos esses ajustes são importantes. Por quê? Porque só assim vai poder evitar alguns fatores de risco que venham a ser apresentado durante as atividades laborais para o surgimento de alguma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. E quais são esses fatores de risco? Quais são esses fatores de risco que podem ser importantes estar atento para que possa evitar esses DORTs? Quais são eles? Mesmo que a postura mantida por um longo período de tempo, a mesma postura, isso pode ser um fator de risco a apresentar algum DORT, ou seja, o funcionário que está ali trabalhando, mantendo sempre a mesma postura por um período bem prolongado de tempo, ele pode estar fadigando aquela musculatura, estressando aquele músculo e, consequentemente, vir apresentar alguma doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Outro fator de risco, atividade muscular constante. Ou seja, vamos lá, um exemplo, um bancário que está ali contando o dinheiro o tempo todo, aqueles movimentos repetitivos, utilizando aquela musculatura o tempo todo para estar fazendo aquela contagem do dinheiro, podem estar sendo favoráveis ao surgimento de algum DORT. Outro problema é a compressão constante de estruturas. Gente, alguém já deve ter ouvido falar no problema de pessoas que trabalham muito tempo sentado. Estão lá no escritório, o pessoal do setor de teleatendimento, que ficam ali sentados bastante tempo, eles estão fazendo uma compressão da veia cava superior, eles podem estar comprimindo o nervo ciático e, consequentemente, favorecendo as ciatalgias, né? Dificultando esse retorno venoso. Há também uma pressão, com isso vai fazer com que ocorra o quê? Uma pressão intradiscal, né? Que pode também favorecer não só ao surgimento de ciatalgia, como ao surgimento de hérnia de disco. Então, diferentes pressões intradiscal pode fazer esse desgaste do disco, né? E, consequentemente, ter vários funcionários apresentando uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, como, por exemplo, uma hérnia de disco. Então, esses fatores de risco é necessário estarmos atentos. E é por essa informação que nós, fisioterapeutas, temos que ter em mente alguns conceitos importantes,
né? A estrutura da coluna, nós temos que ter ciência de como é que ela é organizada, quais são as curvaturas que caracterizam a cervical, a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar e coluna sacral, de forma que as curvaturas da coluna, elas são resultantes das diferenças de espessura das faces anterior e posterior dos discos intervertebrais. Esses conceitos são importantes para que nós possamos traçar qual o melhor alinhamento postural que os funcionários podem estar recebendo as informações corretas no desenvolvimento das suas atividades laborativas. Então, essas características anatômicas e biomecânicas da coluna vertebral, é importante que nós tenhamos esse conhecimento para que possamos saber diagnosticar algum surgimento de alguma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, e que essas características anatômicas da coluna me detenham na coluna vertebral. Por quê? Porque ela é uma das curvaturas da coluna. As curvaturas da coluna, elas são resultantes de diferentes espessuras. Como eu já falei, tanto a face anterior, posterior, dos discos intervertebrais, e que são, vamos dizer, um dos locais do nosso corpo que mais apresenta lesões. E que mais vem apresentar naquele funcionário diante do DORT estabelecido nele, desenvolvido, é que eles vêm se estar afastando das suas atividades laborais. Então, várias são as funções da coluna. Quais são elas? Que nós temos que ter mente esses conceitos para que possamos saber elaborar o nosso programa de ginástica laboral, sabermos diagnosticar o surgimento de alguma doença osteomuscular e sabermos fazer essa intervenção. Quais são as funções da coluna? É proteger o canal vertebral, é sustentar a cabeça, o pescoço e as extremidades superiores e transferir cargas da cabeça e do pescoço para a pelve. Então, essas funções da coluna são importantes, nós temos conhecimento, sabendo que a estabilidade da coluna vertebral, ela é garantida pelos músculos do entorno, tais como paravertebrais, abdominais, elevador da escápula, esternocleidomastoide e oide. Essas informações também são importantes nós termos em mente para sabermos traçar o programa de ginástica laboral, vamos dizer, mais benéfico, mais apropriado a determinados funcionários. Então, a gente sabe que essas vértebras, elas aumentam de tamanho progressivamente desde a região cervical até a lombar, de forma que o disco intervertebral, ele é formado por tecido fibrocartilaginoso, que tem uma função de sustentação das cargas transmitidas pelos segmentos acima, bem como absorver o impacto, evitando, consequentemente, o contato direto entre as vértebras. Então, todo esse conhecimento da sobrecarga em cima da coluna vertebral, é necessário essa investigação minuciosa para saber a carga exata que determinado funcionário pode estar colocando em cima da sua coluna paravertebral para que não venha apresentar alguma doença osteomuscular relacionada ao trabalho e vir fazer essa intervenção. Então, por que esse estudo minucioso da coluna? Por quê? Veja bem, como vocês estão podendo ver nessa imagem, um funcionário que trabalha na parte de escritório, olha a forma incorreta que ele está exercendo sua atividade laborativa. Olha como vocês podem estar observando nessa imagem, a compressão das vértebras no disco pulposo, nesse núcleo pulposo, ocorrendo, favorecendo esse desgaste, né? E, consequentemente, favorecendo ao surgimento de alguma hérnia de disco ou uma compressão vertebral.
é importante todos nós termos ciência desses conceitos da coluna paravertebral, porque uma postura incorreta durante uma atividade laborativa pode ser indicador de risco de surgimento de um DORT. Vocês podem estar observando na imagem o funcionário com os pezinhos pendurados na cadeira, a postura curvada, né? A postura em protração do funcionário na realização das suas atividades. Vocês podem estar observando que não há o apoio do antebraço deste funcionário para estar realizando a sua atividade de digitação. Olha, vocês observem a cabeça deste funcionário nessa imagem, olhando para o teclado, baixa, ou seja, em protração, ao invés de ele estar fazendo essa retração escapular, para que possa manter o alinhamento da coluna paravertebral e ter, vamos dizer, uma menor sobrecarga em cima dessa coluna, uma menor sobrecarga nos músculos e tendões e, consequentemente, está evitando algum DORT. Vocês observam que ele não tem esse apoio do antebraço, o que está favorecendo a uma força maior da gravidade na região do punho. E qual é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho que pode, consequentemente, apresentar devido a essa pressão da gravidade e essa falta do apoio do antebraço? Qual é a doença? Né? A síndrome do túnel do carpo, que é uma doença muito evidente em todos esses funcionários que apresentam uma postura incorreta quando trabalha nesse tipo de setor, quando trabalha nesse tipo de atividade, principalmente pela falta do apoio do antebraço, né? E principalmente devido a essa sobrecarga exacerbada da ação da gravidade e a falta da pausa minuciosa do funcionário. Então, existem vários programas que devem estar atentos, né? Essa compressão que durante uma atividade laborativa o funcionário pode estar sofrendo da sua vértebra devido a essa postura incorreta, devido vamos dizer, ao apoio incorreto da sua lombar, a cadeira inapropriada para a realização da sua atividade laborativa. Esses movimentos durante a atividade laborativa do funcionário em determinadas empresas é imprescindível estarmos atentos. Por quê? Vocês sabem, já devem ter ouvido em alguma aula de cinesioterapia, de biomecânica, que esses movimentos de torção, eles podem ser movimentos favoráveis ao surgimento de uma hérnia de disco. Por quê? Porque à medida que você está fazendo essa rotação, essa torção da vértebra, vocês estão favorecendo ao desgaste do núcleo pulposo. E esse desgaste do núcleo pulposo da vértebra pode estar favorecendo ao surgimento de uma hérnia de disco, né? O primeiro indício é a ciatalgia, é a dor ciática, é uma dor extrema e que muitas vezes vem levar os funcionários a se afastar das suas atividades laborativas dentro da empresa, a entrar com atestado, a entrar com processos judiciais devido às lesões adquiridas no ambiente de trabalho. Então, movimentos como torção, cisalhamento, todos estes são movimentos favoráveis a fatores de risco para a coluna vertebral. Então, manter a mesma postura por um longo período de tempo ou atividade muscular constante, eles vão favorecer a compressão constante de estruturas, pressão intradiscal mantida e diferenças de pressão intradiscal. Consequentemente, esses fatores de risco vão estar agravando a coluna vertebral, né? E, consequentemente, propiciando, né, a dor na região lombosacral, vão estar propiciando as hérnias de discos e as ciatalgias, né? Então, as causas ocupacionais são distensões músculo-tendíneas e ligamentares,
você permanecer várias horas sentado ou em pé por tempo prolongado, vai também estar causando essa dor na região lombosacral. Caminhoneiros, por exemplo, lixeiros, enfermeiros, fisioterapeutas, os médicos cirurgiões que passam muito tempo em pé realizando as suas cirurgias, também são profissionais que vão estar mais favoráveis ao surgimento de uma dor na região lombosacral e, consequentemente, a um DORT. É necessário termos as pausas, é necessário estarmos fazendo esses ajustes para que não apareça a hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? Essa hérnia de disco ela é apresentada, adquirida por todas essas causas que formam uma compressão excedente da vértebra. Então, ocorre o que na hérnia de disco? Uma lesão do anel, ou seja, do núcleo pulposo, onde vai ocorrer um desgaste dele, e também a hérnia de disco, ela se dá pela compressão da medula espinhal ou do nervo raquidiano. E essa compressão vai favorecer a uma dor ciática extrema, né? Então, a hérnia de disco, ela surge da compressão da medula espinhal ou do nervo raquidiano. E que essa compressão, o funcionário que vier apresentar essa hérnia de disco, ele consequentemente, ele não vai estar fazendo sua atividade laborativa de uma forma satisfatória. Ele vai se apresentar consequentemente estressado, com dores extremas e vai travar durante o seu movimento para realizar determinada atividade laborativa. E aí vem as causas de absenteísmo, vem as causas trabalhistas por conta desse DORT adquirido na empresa. Então, é necessário estratégias para atenuação das lesões. É necessário nós estarmos atentos às lesões adquiridas, é necessário nós ficarmos, vamos se dizer, atentos a toda e qualquer a estratégia que venha a favorecer a uma atenuação das lesões. Por quê? Porque essa verificação da condição física e da habilidade para a realização do trabalho é importante para que possamos estar fazendo esses ajustes. É necessária a realização de testes das funções laborais dos funcionários, para estar verificando se aquela atividade laboral, ela não está sendo um indicativo de uma lesão. É necessário nós estarmos desenvolvendo ferramentas e utensílios que possam adequar de uma forma satisfatória toda e qualquer atividade laborativa do funcionário dentro da empresa. Então, todo esse programa de ginástica laboral, para que seja de uma forma eficaz, satisfatória e possa fazer essa cobertura de prevenção e tratamento dos funcionários de determinada empresa, é necessário todo esse conhecimento da estrutura da coluna paravertebral, das lesões, quais os fatores de riscos que podem ser favoráveis ao surgimento de uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho e estarmos atentos às estratégias para atenuação das lesões. Por isso que, além dos conhecimentos relativos à prescrição de atividade física, o que deve levar em conta na elaboração de um projeto de ginástica laboral na empresa são os seguintes, ou seja, nós vamos nos deter algumas das teorias de motivação utilizadas no meio empresarial. Teoria das necessidades humanas, sempre levando essa pirâmide da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, onde vai estar observando a autorrealização, a estima, o amor, o pertencer, a segurança e os fatores fisiológicos. Essa teoria das necessidades humanas, levando em consideração essa pirâmide de Abraham Maslow, é essencial para que nós possamos traçar um programa de ginástica laboral eficaz. Então, nós observamos que o comportamento humano, segundo a teoria de Maslow, ele leva à insatisfação das necessidades,
Quais são essas necessidades? A geração de tensão, que ela envolve o fator psicológico, físico e social, a frustração nas suas atividades laborativas. Será se meu funcionário está realizando determinada atividade laborativa de forma satisfatória? Será se ele não está frustrado em estar realizando determinado serviço, determinada atividade dentro daquela empresa? Outro fator de insatisfação que leva a um estudo desse comportamento humano, segundo a teoria de Maslow, é em relação ao comportamento de escape. Esse comportamento de escape, ele vê de duas formas: o construtivo, né, de uma forma positiva, e o defensivo, que você observa esse fator de escape negativo. Como, por exemplo, eu vou estar fazendo essa atividade de digitação sem o apoio do braço, mas é porque eu vou estar colaborando para o lucro da empresa, mesmo eu estou sentindo dor. Ou de uma forma defensiva, que diz que vai estar realizando aquela atividade, mas que não está satisfeito, né? Então, esse comportamento humano, segundo a teoria de Maslow, ele segue essa insatisfação das necessidades, e que é necessário fazer essa intervenção, essa modificação, né, de forma que venha propiciar uma qualidade de vida do trabalho. Alguns exemplos do comportamento construtivo, quais são eles? Trabalhadores de postos inferiores que assumem postos de liderança em associações desportivas, clubes, agremiações, em sindicatos, dentre outros setores. Então, estes são exemplos de comportamento construtivo. Outro exemplo é a compensação da insatisfação com o trabalho através da prática esportiva ou de atividades artísticas. Essas atividades de lazer em grupo também, como jantares, danças, fazem parte desse comportamento construtivo, né? Que leva ao estudo do comportamento humano segundo a teoria de Maslow. Outros exemplos de comportamento que já é na esfera defensivo são ausências excessivas, atrasos, mudanças de empregador, que vem favorecer a renúncia do trabalho, bem como a participação em grupos de resistência a diretrizes da empresa. Vem apresentar o quê? Uma substituição daquele funcionário, daquela atividade, de forma que vem nos dar como exemplo comportamentos defensivos dos funcionários dentro das empresas. Exemplos de comportamento defensivo também é o maltrato com o colega de trabalho, subordinados ou familiares, o mau atendimento a clientes. Isso vai mostrando já uma esfera de agressão. Outro comportamento defensivo é não assumir os próprios erros e culpar os equipamentos pelo desempenho ruim. Isso aí vem evidenciando o que? Esse comportamento defensivo? A racionalização daquele funcionário no ambiente de trabalho, o uso de ironia, brincadeiras que são desagradáveis. Isso vem mostrando a regressão do funcionário dentro das suas atividades laborativas. Então, essas teorias da satisfação humana não só foi estudado por Maslow, como Frederick Herbst. E todas essas teorias, elas são importantes para que nós tenhamos conhecimento e saibamos como programar, como fazer um programa de ginástica laboral de forma eficaz e satisfatória. Segundo a teoria das satisfações humanas, de acordo com Frederick Herzberg, ele observa que a insatisfação com o trabalho, ela está associada ao ambiente, bem como a satisfação com o trabalho está associada ao conteúdo qual o funcionário está desenvolvendo dentro da empresa. E alguns fatores são motivacionais. Alguns fatores são favoráveis a essa motivação do funcionário na realização das suas atividades laborais. Quais são elas? A realização, eles se sentirem realizados no que eles estão fazendo, o reconhecimento pela tarefa bem executada é importante para que venha motivar esses funcionários dentro da empresa. A natureza do trabalho a qual o funcionário está realizando dentro da empresa
também propícia essa motivação, a responsabilidade otorgada ao indivíduo para o trabalho, a possibilidade de progresso na empresa. Todos esses motivadores são importantes para que seja desenvolvida através de programas de ginástica laboral dentro da empresa e que venha trazer o funcionário para a realização dessa prática diária. Então, várias são as teorias que utilizam para essa autorrealização de forma que oportunize o pleno desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano no ambiente de trabalho. E ter o compromisso com os objetivos, eles dependem das recompensas à sua consecução. Ou seja, é necessário estarmos apresentando esses programas dentro da empresa de satisfação com os funcionários que sejam adequados, associados junto ao programa de ginástica laboral. Por quê? Porque o ser humano, ele aprende a aceitar as responsabilidades e passa a procurar por elas quando são motivados, quando estão realizando algo que traga satisfação para eles. Então, esses conceitos e dimensões e perspectivas se faz necessário para os programas de qualidade de vida no trabalho e que são associados a essa ginástica laboral. Como eu já falei anteriormente, a qualidade de vida ela deve proporcionar o bem-estar físico, emocional e social. E está sempre buscando envolver essas mudanças de hábitos e pensamentos, de forma que venha facilitar ou trazer a satisfação e bem-estar ao trabalhador na execução de suas tarefas. Todos esses programas são essenciais na construção, na perspectiva, de acordo com Walton, né? E essa perspectiva, ela propõe 8 critérios que vêm a somar nessa QVT. Quais são esses 8 critérios? As condições de trabalho, são perspectivas, são critérios que nós já estudamos anteriormente e que vem nos estar somando dentro da empresa nesse programa de ginástica laboral. As condições de trabalho, uma jornada de trabalho razoável, um ambiente físico seguro e saudável, uma ausência de insalubridade. Outro critério, o trabalho e o espaço total de vida. O que significa dizer isso? Que o papel, o balanceamento no trabalho, essa estabilidade de horários, essas poucas mudanças geométricas e o tempo para o lazer da família fazem parte desses critérios de avaliação da QVT. Então, essa somatória desses critérios da QVT, elas são somadas às características da relação entre trabalhador e trabalho. E em tempos modernos foi se evidenciando que, quando se pensava que os seres humanos poderiam finalmente desfrutar do rápido progresso alcançado em várias ciências, percebeu-se um paradoxal. Ou seja, o que significa dizer? Que nós temos visto que o trabalho, ele tem sido um fim em si mesmo. Ou seja, há uma paradoxalidade. O funcionário ele tem trabalhado mais, ele tem se estressado mais e tem tido pouco tempo para a família, para o lazer, e tem tido essa pouca desvalorização da QVT, ou seja, dessa qualidade de vida do trabalho. Por esses motivos é que as empresas, por sua vez, elas tornaram-se cada vez mais exigentes e que foi necessário a implantação desses programas de qualidade de vida, sendo feito programas de motivação dos funcionários nas suas atividades dentro das empresas, como eu já falei anteriormente, como um exemplo, a Eurofarma, que aplica no tempo flexível de jornada de trabalho, vários outros programas que são essenciais, imprescindíveis, bem como a aplicação do programa de ginástica laboral dentro da empresa. Outros grandes desafios das empresas foi mostrar que possuir uma força de trabalho saudável, motivada e preparada para essa extrema competição, ela fez-se necessário hoje, no dinamismo hoje dessa jornada de trabalho, de tempos onde é exigido cada vez mais a QVT,
Por quê? Porque dessa forma ela foi mostrando que os seus funcionários eles seriam capazes de responder à demanda em relação a uma melhor qualidade de vida junto com as atividades desenvolvidas nas empresas. Então, foi pensando nessa perspectiva dessa QVT que as companhias elas gastaram milhões e milhões para manter fazerem essa manutenção preventiva de suas máquinas. Então foram fazendo ajustes nessa qualidade de vida de seus funcionários, né? Então os DORTs, eles sempre vão estar associados aos fatores psicossomáticos. Por quê? Porque os fatores psicossomáticos, eles são problemas osteomusculares, como nós já estudamos anteriormente, e que devem estar nós, fisioterapeutas, quando formos elaborar esses programas de ginástica laboral dentro da empresa, nós temos que estar observando as exigências físicas quanto psicológicas que podem estar contribuindo para o aumento da atividade muscular e, consequentemente, ao surgimento desse DORT. Então, há vários relatórios de médicos mostrando que muitos pacientes que são funcionários da empresa, que buscaram o médico do trabalho, eles vinham relatando que a continuação do trabalhador com dor, ela vem persistindo meses, e devido a essa necessidade de manter o emprego, ou pela percepção da continuação do seu trabalho, pode estar agravando seriamente o DORT e, consequentemente, a uma lesão maior e fugindo desse aspecto ético profissional. O que vem a deter o seguinte, que vários fatores eles foram associados a essas desordens. E todos esses fatores psicológicos, sociais, agravaram e, consequentemente, limitaram o funcionário nas suas atividades laborativas e que não veio mostrar a QVT tanto exigida hoje no mercado de trabalho dentro das empresas, né? Então, as características e riscos ocupacionais em diferentes postos de trabalho foi fator para o surgimento desses DORTs e foi fator para que nós, fisioterapeutas, ficássemos atentos para a elaboração de uma ginástica laboral apropriada. Então, quais foram essas características também responsáveis pelo detrimento desses fatores de risco? Atividade de levantamento, tarefas de puxar e empurrar, atividades com manutenção, manipulação de objetos, atividades em posição sentada. Todos esses fatores de risco também contribuíram de forma avaliativa para que os fisioterapeutas pudessem estar atentos nos postos de trabalho e saber projetar, programar um conjunto de atividades apropriadas a essas atividades laborais. Então, é necessário seguir sempre orientações quanto aos estilos de levantamento e carregamento, de forma correta e propícia, evitando DORT, possibilitando maior satisfação dos funcionários em suas atividades laborativas. Então, está atento a essas orientações nas posturas de levantamento de cargas, nesse carregamento também faz-se parte de todo e qualquer treinamento dentro da empresa. Há várias dicas que nós fisioterapeutas podemos também estar associando para a contribuição, né, desse programa de ginástica laboral, bem como o elaborar a atividade correta dentro da empresa de seus funcionários. Então, são várias as tarefas que várias as empresas ela vem exigindo de seus funcionários e que fazem parte de riscos para o surgimento de DORT e que é necessário o fisioterapeuta estar fazendo esses ajustes
na elaboração da postura correta, no desenvolvimento das atividades laborativas dos funcionários dentro da empresa, para que possa adequar o programa de ginástica laboral que venha possibilitar um relaxamento, uma exigência menor da postura. Então, nós estamos observando nessas imagens alguns exemplos de altura do puxador, a distância entre o pé de apoio e o objeto. Todas essas imagens nós já estudamos, né? Na aula de elaboração do laudo ergonômico, a posicionamento correto do suporte do peso corporal, sobre a tuberosidade, isco e tecidos que circulam a nossa postura correta na atividade laborativa, as vantagens da postura correta também foi estudada, mostrando a estabilidade, mostrando o controle motor e visual, mostrando o menor consumo de gasto energético, né? Nós já vimos nas aulas de ergonomia também as desvantagens da postura incorreta, essa transferência de peso para a coluna lombar, braços e solo, que podem estar sobrecarregando todas essas vértebras da coluna paravertebral, bem como as articulações do ombro e do quadril, favorecendo aos dortes. Então, é necessário nós termos conhecimento de todas essas bagagens, para que nós possamos estar traçando um programa adequado, propício de ginástica laboral. Então, vários são os motivos que podem estar adentrando na utilização de uma postura incorreta, bem como estar informando ao funcionário essa postura correta, a mudança de hábitos, de tarefas, que virá favorecer a uma qualidade de vida no trabalho. Aí eu pergunto, e agora? Qual é a prática? E a prática? A prática dessas orientações, a prática dessa aplicação dessa ginástica laboral, ela vai estar sendo feita corretamente? Ela vai estar sendo adequada diariamente nos setores, os quais vão apresentando cada vez mais riscos de desenvolver um DORT? Como é que nós podemos estar observando, estarmos atentos a essa prática? Essa análise de tarefa laboral é propícia e é necessário que nós, fisioterapeutas ergonômicos, possamos estar atentos, para que possa descrever as características da tarefa, analisar a postura e classificar como adequada ou inadequada, justificando no seu laudo, desenvolver exercícios específicos para a tarefa, a postura laboral analisada. Todos esses requisitos faz-se necessário para que o programa de ginástica laboral seja desenvolvido de forma correta, apropriada e benéfica, determinando, ou seja, desenvolvendo qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, essas imagens vocês estão observando, vários dos funcionários realizando atividades laborais de forma incorreta e que é necessário fazermos esses ajustes. Os profissionais envolvidos no projeto, ele tem que descrever brevemente a formação, a experiência profissional de cada um dos membros da equipe e, se necessário, justificar a necessidade do envolvimento deles. Os profissionais da própria empresa atendida, por exemplo, o médico do trabalho, o RH, tem que ser direcionado nessa apresentação e sermos de forma bem clara, sucinta, descrevermos quem são e qual é o papel que nós vamos desenvolver nesse programa de ginástica laboral.